Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva. Informação, orientação e cuidado. Esse podcast é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eu sou Hernani Santelena, sou médico sanitarista e professor do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da FURB. A ideia do podcast de saúde coletiva é devolver à comunidade os resultados realizados pela nossa universidade e trocar informações, orientações e cuidados no campo da saúde coletiva. Esse podcast surge com o intuito de aproximar a comunidade e os pesquisadores da universidade. Esse é um canal através do qual nós vamos debater sobre a saúde coletiva em Blumenau e na nossa região. Hoje vamos falar sobre um tema muito sensível, que é a saúde das pessoas que vivem em situação de rua. Para isso, nós convidamos a psicóloga Camila Papiani, que é mestre em saúde coletiva e coordenadora do consultório de rua em Blumenau. Camila, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, nós gostaríamos, Camila, que você falasse um pouquinho para nós inicialmente, se apresentar para o pessoal, ou seja, quem é você, como é que você chegou nisso, qual a sua formação? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Camila Papiani, eu sou psicóloga de formação. Fiz especialização em saúde mental coletiva, em saúde da família. Posteriormente, o mestrado, em saúde coletiva aqui pela FURB também. E tenho uma trajetória, de profissional dentro de políticas públicas, tanto de saúde quanto de assistência social. E acabei chegando, no consultório na rua aqui em Blumenau há alguns anos, atualmente na coordenação, do serviço. Legal. Em geral, o pessoal pensa assim, psicólogo deve estar atendendo pessoa que está com algum problema de saúde mental, alguma coisa desse tipo. E como é que você foi chegar no consultório de rua? Como é que foi essa trajetória para você ir nesse tipo de serviço? O que te motivou, o que te interessou para parar nesse tipo de serviço, com esse público, com essas pessoas? Então, eu fui parar no consultório na rua, de fato, por uma escolha minha. Eu tive uma experiência profissional de muitos anos em saúde mental, dentro de um serviço especializado, que seria o CAPS, onde ali eu consegui identificar muitos potenciais de trabalho na área da psicologia, dentro de um serviço de saúde coletiva, de saúde mental coletiva. Gostei, da minha experiência lá e fui me aprofundando e me especializando mais nessa área. Então, quando eu assumi uma vaga de concurso aqui em Blumenau, eu trabalhava em outro setor, na assistência social, mas tinha aquela veia ainda da saúde mental e da saúde pública, que era o que eu, de fato, gostava e queria exercer. Então, eu fui tentar entender melhor, esse programa que tinha aqui, que era o Consultório na Rua, que é uma política federal, que tem vários municípios aí do Brasil afora que possuem esse serviço. E Blumenau também tem, eu não sabia que Blumenau tinha, quando eu assumi o concurso aqui. E fui pesquisar como era composto esse serviço, quem que trabalhava lá. E nessas, descobri que naquele momento, uma das psicólogas que trabalhava lá estava saindo de exoneração, do serviço. E aí eu fui pedir para ir para essa vaga. Porque eu tinha interesse e curiosidade, pela área. Sempre gostei de trabalhar com situações de vulnerabilidade social extrema, sempre foi a minha área de atuação dentro da saúde mental. Trabalhos mais ligados à prevenção, trabalho com população que é um trabalho longitudinal, que não é uma coisa pontual, diferente da maioria dos casos em psicologia, onde existe um atendimento clínico, individualizado, particularizado, e ali não, ali a gente vai até uma população que é vulnerável, que tem dificuldades de diversas áreas, e que juntos, num trabalho de rede, a gente pode tentar acessar e promover saúde, para essa população específica de rua. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção na tua fala. Primeiro, essa coisa de ser uma oportunidade profissional para o psicólogo, Às vezes a gente está na universidade com aquela imagem meio idealizada do psicólogo, Ou ele vai trabalhar numa escola, ou vai trabalhar num consultório particular, aquela coisa bonitinha e tal. E aqui a gente vê que é uma oportunidade muito, muito interessante para esse tipo de profissional.
Mas você estava falando agora no final da população de rua, que essa é uma coisa que normalmente é muito estigmatizada, né? A sociedade tende a olhar essas pessoas como parte excluída, assim, tipo, começa a ter um certo preconceito, as pessoas são sujas, são isso, e faz uma cara de nojo, parece... Fala um pouco mais para nós, assim, porque eu acho que não é bem assim, eu tenho uma sensação que é assim. Conta um pouquinho mais sobre como que é a experiência com essas pessoas, o que elas trazem para você, o que vocês... De fato, a ideia, muitas vezes, que as pessoas têm no município, na comunidade em geral, quando vê uma pessoa em situação de rua, é ter essa compreensão, né, do descaso com higiene, com autocuidado, né, que também é presente muitas vezes. Mas são pessoas que tiveram uma trajetória de vida complexa e uma dificuldade de ordem social, psicológica, enfim, biológica, né? Eu acho que é um conjunto de possibilidades ali que ela não deu conta de lidar com algumas situações, né, que são do nosso convívio social comum, que a gente está acostumado, e acabaram, né, se tornando população de rua, ficando em situação de rua. Alguns deles por um uso prejudicial de álcool ou de outras drogas, principalmente de álcool, né? As pessoas têm essa imagem mais ligada com a droga, mas hoje, né, pelo que a gente acompanha, a questão do alcoolismo ainda é um ponto muito mais complexo do que outras drogas no nosso município. Questões de fragilidade de vínculos familiares, rompimento de laços familiares, muitas vezes também por conta, né, desse problema com álcool ou outras drogas, onde criou-se conflitos familiares e a pessoa acabou não conseguindo mais conviver naquela família, ou por escolha, ou, né, por exclusão mesmo, e encontra ali, entre outras pessoas na rua, ou mesmo na droga, né, no álcool, um conforto, né, um acolhimento que elas não tiveram, ou que elas não se sentiram acolhidas em algum momento de sua vida. Então é muito mais complexo do que a gente pensa. Muita gente fala, é fácil, né, só a gente fazer uma internação, ele vai tratar o alcoolismo ou a droga e vai ter uma vida normal. E não é simples assim, né? Porque é uma trajetória de vida complexa. A maioria deles já tem histórico familiar de repetição dessas questões de problemas com álcool e outras drogas, ou problemas com violência, ou de vínculos fragilizados desde muito cedo. Então, é muito mais difícil de conseguir aquilo que as pessoas imaginam que vai se conseguir, que é fazer com que aquela pessoa entre num esquema tradicional de rotina de vida que a gente tem, né? De ter um horário de trabalho fixo, de ter um local fixo para morar. E não é bem assim. Alguns deles não conseguem mais sair desse contexto. E aí, né? Se a pessoa não consegue sair desse contexto de rua, ou não consegue romper esse ciclo, né, de abuso de substância, o que a gente pode fazer para que ela consiga viver melhor e cuidar um pouco melhor de sua saúde dentro daquilo que é possível para ela? É aí que entra o nosso serviço. Não, muito legal isso que você falou, e assim, trazer a questão da marca da região, essa questão do álcool, né, do consumo de álcool, que é uma coisa que parece que é meio liberado, né? Então, tipo assim, a Oktoberfest já tem essa tradição de uma certa tolerância com o álcool, quando na verdade parece que é o mais importante, né? E eu estava acompanhando o noticiário, essa coisa do preconceito, né? Quando você olha para São Paulo, você associa o morador de rua com o pessoal do crack, né? Eu estava assistindo um noticiário europeu mostrando que as pessoas estão na rua porque não conseguem morar, porque o aluguel é tão caro que eles estão morando na rua. Então, cada realidade tem uma situação de vulnerabilidade específica, e é muito legal de você apontar a nossa... Ou seja, a gente tem que olhar para a nossa situação e saber aprender a lidar com ela, né? A propósito, se as pessoas estão nessa condição e elas precisam de ajuda, e me parece que uma grande parte é uma ajuda de saúde mesmo, como que funciona o serviço mesmo do consultório de rua, né? Ou seja, quais são os profissionais que estão trabalhando lá? O que o serviço de saúde está oferecendo para essas pessoas? Sim, existem modalidades diferentes desse programa, né, desse serviço consultório na rua. O Blumenau hoje atua com a modalidade 1, que é uma equipe reduzida, né, uma equipe mínima, que é composta hoje por uma psicóloga, que sou eu, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, e tem 2 vagas ainda em aberto que está em fase de contratação, de mais um profissional de nível técnico
que possivelmente vai ser um técnico de enfermagem também, e mais um, né, de nível superior, que pode ser um outro enfermeiro, outra psicóloga, uma assistente social. Vai de acordo com a demanda também, né, da região. Atualmente, a gente conta também com o apoio de um médico que está 10 horas semanais, né, com a gente há pouco tempo, que ele é um médico que trabalha num posto de saúde, né, num AGF, e que ele conseguiu fazer uma extensão de carga horária para ficar algumas horas com a gente também. Hoje a gente trabalha com um carro comum, né, da prefeitura, onde a gente sai com a equipe, alguns materiais ali de curativos, materiais bem específicos da enfermagem, né, e do médico, e também alguns itens de redução de danos que a gente fala. Né, água, a gente pega a água da Samai, eles fornecem copos de água, então a gente coloca, né, mantém eles refrigerados lá no consultório na rua, na nossa sede, e leva todos os dias, né, no nosso trabalho para entregar para a população que está na rua. Escova de dente, creme dental, aparelho de barbear, sabonete. Então a gente tem alguns utensílios ali que auxiliam. E ali a gente também fala sobre essa questão de saúde, né, da importância de ter esse autocuidado, da importância de prevenção de diversas doenças que são bem comuns ali na população de rua, como escabiose, por exemplo, né? Então, são questões que... Então, são questões que a gente sabe que poderiam ser evitadas se tivesse um cuidado, né, maior. Então, a gente orienta sobre isso também. Então, o atendimento é em loco. A gente sai e vai para lá. Porque às vezes eu acho que as pessoas têm uma imagem, vai ter um motorhome só de bonito e tal, o consultório, o doutor vai atender. Não, está atendendo na rua mesmo. Na rua mesmo. É muito desafiador, né? Alguns serviços, né, até em Santa Catarina, acho que tem 2 já, que tem um capa maior equipado, né, que é um consultório de fato, assim. A gente não tem esse equipamento ainda, né, esperamos que a gente possa vir a ter isso em algum momento. Mas a gente leva o que a gente tem, né, então a gente consegue também fazer, por exemplo, a gente atende uma população, um grupo de pessoas em situação de rua, que a gente percebe que seria importante, que não estão acessando um serviço básico como o CEDAP, né? E que tem ali algumas pessoas que têm sintomas de hepatite ou de sífilis, de HIV, e não querem acessar o serviço, não vão até lá. Então, a gente também pode levar testes rápidos, ou a gente se organiza com o CEDAP e faz uma ação coletiva, né, para acessar. Então, é um serviço que sozinho ele funciona, mas que a gente faz parcerias com diversos outros para ter uma cidade maior. A dúvida também fica assim, é mais frequente, assim, o que é mais comum? É vocês terem uma posição ativa de procurar as pessoas que imaginam tem algum cadastro, ou as pessoas é que vão procurar vocês em algum lugar, tipo, o morador de rua diz, Camila, tô baixo astral, tô querendo tomar um remédio para depressão. Eles têm essa possibilidade ou é vocês que fazem essa busca? Como é o acesso? Eles têm, a maioria deles que a gente já conhece, né? Eles sabem que a gente fica dentro de um posto de saúde, né? Dentro do ambulatório geral do centro, do que a gente tem uma sala lá, só que a gente fica muito pouco tempo nessa sala. A gente fica muito mais na rua. E quando a gente está na rua, a gente tem um uniforme que é reconhecido por muitos deles que já têm cadastro, que já conhecem, né, o serviço. Então, eles nos veem e vêm até a gente. E outros casos, a gente que vai até eles, né? A maioria das vezes, a gente que vai. A gente sabe mais ou menos mapeado locais onde ficam algumas pessoas, então a gente vai até lá e oferta o serviço. Leva água, fala sobre a importância da hidratação para quem, né, tem o consumo de álcool. E já faz o atendimento, faz a escuta, vê que demanda que eles também trazem. Porque também eles precisam confiar em vocês, né? Tem muito isso. Em geral, a população que é mais vulnerável, vamos pensar, uma criança, ela até confiar no adulto, ela é desconfiada porque é isso, né? E ali também tem pessoas muito vulneráveis que precisam confiar em vocês. Eu me lembro que um trabalho com usuários de droga em São Paulo, eles trabalhavam muito com a história da bola de neve, ou seja, um usuário acabava falando para o outro. Sim. Né? Então eles vão falando um para o outro, dizendo, a Camila é legal, não, o doutor é legal. E aí isso vai criando esse vínculo. Você já passou por essa situação? Como é que... Muito, né? Eu acho que isso é o fator mais característico do nosso serviço, assim. Quando a gente chega para atender alguém que está na rua, ou uma pessoa, ou um grupo, e são pessoas que a gente não tem cadastro, não conhece ainda, a gente percebe uma resistência em dizer o nome,
né, em querer se fazer alguma queixa. Geralmente eles falam que tá tudo bem, que não precisa de nada, né? E a gente não vai chegar já jogando informação em cima, né? Então a gente faz essa abordagem, explica o serviço, fala, olha, a gente sempre circula pela cidade, a gente sempre vai estar disponível. Quando procurar um posto de saúde, tiver alguma dificuldade de acessar, né, pode falar que a gente já atendeu vocês. Então a gente vai tentando se aproximar, né, e volta lá outras vezes. Alguns deles já nos conhecem muito bem, desde que o serviço existe. E aí esses geralmente falam para os outros. Quem é novo na rua e está num grupo que tem pessoas que já estão há mais tempo, eles falam, não, o Conselho na Rua pode receber bem, porque eles vêm aqui para ajudar. Eles vêm para, né, para oferecer orientação, para encaminhar, e aí eles aceitam bem. Geralmente, eles aceitam bem esse nosso serviço. Legal, legal. E quando vocês, tu estavas comentando um pouco a história do SEDAP, da hepatite, quando vocês estão nessa situação, porque imagina, um médico está lá a cada 10 horas por semana, tu falaste, né? Então, se tem situações um pouco mais complexas, vocês têm uma rede de apoio para o trabalho, tipo com o pessoal da saúde mental? Não estou desmerecendo você, mas no sentido de outras coisas de mais alta complexidade, ou se precisar internar algum paciente, ou se precisar, enfim, mandar para algum outro serviço especializado, como que é essa rede de apoio? Tem isso, não tem? Tem. A gente tem construído, né, um trabalho em rede de alguns anos para cá, que se fortaleceu bastante. Então, se existe uma necessidade de internação, como já aconteceu até recentemente, né? E era até um caso de um paciente que era psiquiátrico. Então, uma pessoa que tem um transtorno mental grave, que está em situação de rua, a gente percebe o contexto e ele aceitou, né, numa negociação, aceitou ser internado. Então, a gente teve que fazer, o médico teve que fazer o pedido, teve que ligar para o hospital, teve que garantir essa vaga, a gente teve que conseguir uma ambulância para levar, a equipe levou, e deu certo, funcionou, né? Então, a gente consegue fazer essa articulação, tanto com a saúde quanto com a política de assistência social também. Existem aqueles serviços específicos, né, da CEMUDES, por exemplo, a abordagem social, que tenta encaminhar para os abrigos, né, e aí também eles acabam nos acionando direto. Muitas vezes a abordagem vai lá e percebe, ó, tem questões de saúde, ou tem uma pessoa na rua que está precisando fazer um curativo, que está com um machucado na perna, não foi no posto, vocês podem vir até aqui, a gente vai. Né? A gente vai, a gente atende, a gente acompanha. Se tem que fazer alguma medicação que precisa ser feita dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, alguma injeção, ou que precisa ficar de observação, a gente entra em contato com a unidade e fala, olha, estamos encaminhando ele para ir, né, com a receita, já passou pelo médico, e a unidade, né, trabalha em parceria com a gente, assim. Então, tem funcionado bem. Mesmo o SEDAP, né, quando eles acompanham alguém lá que parou o tratamento, eles entram em contato com a gente por e-mail. Olha, aconteceu, né, no fulano de tal, que não está vindo buscar medicação, vocês podem ir atrás dele na rua, conversar, ver o que está acontecendo. Então, isso a gente também tem feito. E uma coisa que agora a gente vai conversando, né, e não se dá conta, até para dar uma dimensão para as pessoas da magnitude, do tamanho do problema. Vocês têm um cadastro de aproximadamente quantas pessoas? A gente sabe que flutua, tem gente que vai mora um tempo, depois sai, mas vocês têm um cadastro aproximado de quanto que estão atendendo? Desde que o consultório na rua, né, existe em Blumenau, 2017 até agora, a gente tem quase 900 usuários cadastrados. Nem todos estão mais aqui. Atualmente, assim, de um ano para cá, a gente tem feito uma média de 450 a 500 usuários que estão sendo atendidos. Certo. Porque alguns estão dentro dos abrigos, outros estão na rua, né? Mas nesse um ano é o que a média de pessoas que estão recebendo acompanhamento mais periódico. Entendi. Eu estou perguntando isso porque, assim, esse foco, vamos dizer assim, em populações mais vulneráveis é uma coisa que tem crescido, né? Felizmente, né? Populações em condições específicas e que merecem também o olhar, né, do gestor público. Mas a gente sabe que ainda não é essas coisas. Então eu queria sair um pouquinho do atendimento individualizado e trazer um pouco para a saúde coletiva, que é o nosso papo, então, um pouco aqui também. Como que está a questão de financiamento disso, de políticas públicas estaduais ou municipais voltados para isso? Como é que você está lendo essa situação?
Porque tem uma coisa que às vezes é uma política de governo, às vezes é uma política de Estado. Política de governo dura 4 anos, política de Estado é uma coisa mais de longo prazo, né? Como é que você está vendo isso? A atenção em saúde para a população de rua, os cadernos de saúde coletiva que falam sobre isso são de Estado, né? Então, isso já está implementado e os municípios aderem ou não aderem ao serviço. O nosso município aderiu ao consórcio na rua e recebe um financiamento federal para esse serviço se manter, né? Então, isso ocorre. Obviamente que a gente sabe que é pouco, que a gente precisaria de mais, precisaria de um carro mais equipado, precisaria, né, de outros recursos que a gente ainda não tem. Mas eu tenho visto também aqui no município bastante trabalho relacionado a essa área, né? Claro, às vezes com um viés um pouco diferente do que a gente trabalha na saúde, né? Um viés um pouco mais da ciência social. A questão das esmolas, a questão dos abrigos, né? A questão das internações involuntárias. Então, isso tem vindo à tona com bastante frequência, assim. Mas estamos sempre trabalhando juntos para tentar construir da melhor forma possível aquilo que, às vezes, é uma questão de governo, né? Eu te perguntei um pouco isso também, porque essa área de trabalhar com populações vulneráveis também, às vezes, ela é foco do terceiro setor, né? Então, Também. às vezes fica aquela coisa assim, só que o que o terceiro setor está pensando não é exatamente o que o governo está pensando. Então, às vezes pode gerar um certo conflito. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação desse tipo, tipo, não, morador de rua, então nós temos que tirar e botar eles lá numa casa, né? E aí vão lá, constroem uma casa, querem botar os caras lá dentro, os caras não querem ir. Aí, não sei, já passaram... Até que eu acho que aqui as coisas estão sendo conduzidas de uma forma mais tranquila, assim. Hoje, por mais que exista um abrigo municipal, que é uma casa de passagem, né, para a população de rua, que é o AMBLU, existem outros serviços que são terceirizados, mas que têm um controle, né? É terceirizado, recebe verba do município para isso, para oferecer esse serviço, mas a gente conversa, a gente dialoga, a gente vai lá. Por exemplo, tem um serviço que é um abrigo terceirizado, né, que está localizado num local, que é longe do centro da cidade. E eles queriam que a gente fosse até lá atender as pessoas que estão lá dentro do abrigo. Só que é muito longe para a gente ir até lá, a gente ia perder muito tempo só de transporte para chegar até lá e voltar. Então, qual foi o combinado? Né? Os gestores também dialogam, né, com a gente em relação a isso, e foi feito o que é o preconizado pelo SUS. Se aquele abrigo está num território, ele tem uma unidade de referência. Então, a unidade pode atender. Então, se a unidade falar, mas é muita gente, para mim, bom, então o que está faltando? A gente pode pensar e fazer uma parceria, né? Então, já aconteceu a unidade está sem médico, então a gente leva o nosso médico até a unidade, fica mais perto, né? Ou leva a nossa equipe até lá, e vai fazendo esses acordos. Por mais que tenha, às vezes, serviços que são do terceiro setor ou que pensam, né, têm ideias inicialmente diferentes das nossas, a gente consegue montar um serviço dentro do que é preconizado para acontecer. Então, porque às vezes uma das dificuldades que a gente vive, eu já trabalhei um pouco na gestão pública também, tu tá agora como coordenador, é conseguir administrar um pouco esse conjunto de ideias, às vezes interesses e concepções diferentes, né? Para algumas áreas, o pessoal tem conselhos, né? Às vezes chega até a ter uma secretaria. No caso do pessoal de rua, vocês têm algum conselho que junta várias instituições e que debate junto? Vocês têm algum fórum de conversa que consiga, enfim, tentar gerir isso da melhor forma? Sim, a gente tem uma Câmara Técnica Municipal que faz parte, né, o nosso serviço do consórcio na rua, tem representante, tem dos 3 serviços de saúde mental, né, dos CAPs, tem de ESFs, tem da ciência social, então ali vai ter dos abrigos, né, da diretoria de política de drogas. Então tem vários representantes e ali a gente faz junto protocolos, ações conjuntas, tudo passa pela essa Câmara Técnica, né? Então, mesmo que se crie um serviço novo, passa por ali para a gente poder organizar como é que vai funcionar, qual vai ser o fluxo, né? Quem que vai atender aquela região, como é que vai ser feito. Então, existe essa Câmara Técnica que tem sido um trabalho bem interessante. Ela começou já faz alguns anos e hoje ela tomou uma proporção bem interessante no município, assim, para
discussão, né, das situações, inclusive das situações de internação, né? Quando tem uma internação que ela é involuntária, que a gente percebe, não é feito aleatoriamente, é feito pela Câmara Técnica. A gente vai ter que pensar junto, planejar, né, e organizar para ver se de fato existe outra alternativa ou não. Se só restou essa, como é que a gente vai fazer? Então a gente planeja junto. Uma última coisa, Camila, que eu acho que é importante nesse diálogo da gente com o serviço de saúde, né? Que é a questão da pesquisa, né? Como é uma área nova, né? Eu fiz uma revisão de literatura até para dar uma olhada nisso, e a gente vê que ainda há uma escassez muito grande de pesquisa nessa área, né? Que lacunas que você acha que são importantes ou que a gente poderia trabalhar em conjunto? Porque o objetivo também é aproximar a universidade, enfim, com o serviço público. Que parcerias, que questões que você acha que são importantes da gente poder ajudar vocês a investigar em relação a essa temática? Eu acho que seria bem importante, de fato, o que tu fala é verdade, né? Quando a gente pesquisa artigos, publicações sobre essa questão, não que não exista, existem, né? Mas existem muito pouco. Então, seria bem interessante, sim, que tivesse mais interesse em pesquisas nessa área, porque a gente certamente poderia contribuir, né? Permitir, abrir o espaço para que isso aconteça. Né? O que eu percebo ultimamente é que tem vindo estudantes pontuais nos procurar para conhecer o serviço. Né? Um estudante de medicina nos procurou para conhecer, de psicologia já procuraram para conhecer, de enfermagem. Posso ir passar um dia com vocês para ver como é que funciona? E a gente sempre abre essas possibilidades. Né? Quando não tem carro, a gente se encontra em algum lugar, né? Atende junto. Ou quando a gente faz uma ação coletiva, que a gente fez esses dias em parceria com uma instituição religiosa que faz trabalhos voluntários para a população de rua, e falou, a gente quer montar, né, um atendimento grandão, assim, se puder levar dentista, médico, a Secretaria de Saúde topou e a gente fez, né, um atendimento, foi 50 pessoas de rua lá para atender, foi bem interessante. Né? Então, acho que tem tido um pouquinho de interesse que brotou aí de algumas equipes, né, de algumas pessoas para a nossa equipe, e que é um início, né? Mas é bem importante que se faça mais estudos sobre isso, até para tirar essa ideia às vezes que as pessoas têm, né? Não tem jeito de que só internar que vai resolver, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Muito legal. Muito bom. Eu acredito que a gente conseguiu tirar várias dúvidas sobre esse tema, que ele é muito importante. Eu gostaria muito de agradecer às pessoas envolvidas na elaboração desse podcast, em particular a presença da Camila, que está aqui com a gente. Vamos agradecer também a sua audiência. Ficamos por aqui com mais um podcast Saúde Coletiva. Aguardem o nosso próximo episódio e nos acompanhem nas redes sociais. Até mais!